E aí, galera do Café com Concurso, vamos dar sequência aí à correção das nossas questões do concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Sem mais demora, vamos ver a questão 42 na tela. Sobre os diversos aspectos da norma tributária impositiva, julgue os itens a seguir classificando-os como corretos ou incorretos para a seguir assinalar a assertiva que corresponda à sua opção. Ainda que se trate de um ato jurídico no sentido dessa expressão no Código Civil, o fato gerador da obrigação tributária há de ser sempre considerado como um fato, certinho, né? Independentemente da classificação do Código Civil, né, como ato-fato, como queria o Ponte de Miranda, sempre o fato gerador vai ser considerado um fato, independentemente da sua origem. O aspecto temporal é a indicação das circunstâncias de tempo importantes para a configuração dos fatos imponíveis, que necessariamente será explícita. Essa tem um pequeno erro, gente, porque o aspecto temporal, na verdade, ele tem que designar com precisão quando a gente considera ocorrido determinado fato imponível, né? Fato imponível chamado pelo Geraldo Ataliba daquela modalidade de fato gerador em concreto. Então a gente tem que designar com clareza isso. Esse é o aspecto temporal do fato imponível e um exemplo bom para você entender isso é o imposto de renda, né? O fato gerador do imposto de renda ele acontece durante todo o ano, mas se determina com clareza que ele vai ocorrer do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Item 3, aspecto espacial da hipótese de incidência, corresponde ao território no qual, ocorrida a situação descrita no aspecto material, surge a obrigação tributária. Certinho, né? O aspecto espacial aí da hipótese de incidência também, né, dada a obra do Geraldo Ataliba. E aspecto pessoal é aquela que diz respeito à definição dos sujeitos ativo e passivo da relação tributária, né? Também está correto. O montante da obrigação tributária é o aspecto quantitativo da norma tributária impositiva, que pode ser um valor fixo, um percentual incidente sobre uma determinada grandeza, ou até mesmo a lei pode utilizar-se do enquadramento em tabelas. Certinho, né? Então, letra B, né? Itens 1, 3, 4 e 5 estão corretos, só o item 2 que tem um pequeno desvio lá e o que torna errado. Gente, a 43 é aquela questãozinha de completar, né? Aquela questãozinha de completar. Vamos ler aqui para a gente ver como é que nós vamos completar isso aí. É qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedor da prestação tributária. Será sujeito passivo pouco importando o nome que lhe seja atribuído, né? O devedor, gente, é a designação genérica para o sujeito passivo, né? Pode designar tanto o contribuinte quanto o responsável genericamente, né? Agora, é aquele que, sem ser sujeito passivo, paga tributo em nome de outrem e não tem legitimidade para discuti-lo. É o mero pagador. Por quê? Porque ele não é sujeito passivo, ou seja, ele não é contribuinte, ele não é responsável, ele faz o pagamento em nome de outra pessoa e ele não tem legitimidade para discutir qualquer aspecto do tributo. Essa pessoa está pagando em nome de outra, como se você desse o dinheiro para alguém pagar por você, né, numa lotérica, por exemplo. Esse é o mero, né, pagador. Já é aquele a quem é juridicamente transferido o ônus econômico do tributo, mediante destaque expresso do valor devido na operação. É o contribuinte de fato, né, muito comum lá no sistema do ICMS. O contribuinte de fato, né, no imposto indireto, que é o ICMS, vai ser o consumidor. E o contribuinte de direito vai ser aquele, vai ser o comerciante, vai ser a pessoa que circula mercadorias com finalidade de mercancia, né? Ou, por sua vez, é quem suporta o ônus da tributação com ou sem transferência jurídica, é o contribuinte econômico, né? E quem vai suportar o ônus da tributação, independentemente da transferência jurídica, independentemente da gente eleger um contribuinte de fato ou de direito. Finalmente, o responsável é qualquer outro contribuinte ou qualquer outra pessoa que esteja obrigada por força de lei a pagar o tributo, seja em lugar do contribuinte ou junto com ele, né? Seja em lugar do contribuinte, aquelas hipóteses de responsabilidade por substituição, ou junto com ele, nas hipóteses em que a responsabilidade é subsidiária, né?
ou nas hipóteses que a responsabilidade a gente diz que é supletiva, né? A direta quando a transferência, é solidária quando respondem os dois juntos ao mesmo tempo pelo débito inteiro. A Fazenda Pública pode escolher qualquer um dos sujeitos passivos. O 44 vai nos perguntar sobre a responsabilidade no Código Tributário e está pedindo para a gente assinalar a incorreta. A obrigação do terceiro de responder por dívida originariamente do contribuinte jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo. Sim, decorre da lei, né? O terceiro é eleito pela lei para ser considerado responsável pelo pagamento do tributo. Letra B. Exige-se que o responsável guarde relação com o contribuinte ou com o fato gerador, ou seja, que tenha possibilidade de influir para o bom pagamento do tributo. É verdade, né? O responsável sempre tem que manter uma relação com o contribuinte expressa à disposição do CTN. Pode ser um sucessor ou um terceiro e responder solidária ou subsidiariamente ou ainda por substituição, né? O terceiro ou o sucessor ele vai responder solidária quando respondem os dois ao mesmo tempo, subsidiariamente quando o devedor principal deve ser cobrado em primeiro lugar. Se não for possível pagar, então eu vou cobrar do responsável subsidiário. E ainda por substituição, quando eu excluo a figura do contribuinte, ficando o terceiro inteiramente responsável pelo pagamento do tributo. Letra E. O vínculo que obriga o responsável ao pagamento do tributo surge de lei específica. Certinho. E a letra D, que é a nossa alternativa a ser marcada, que está incorreta, contribuinte responsável são sujeitos passivos da mesma relação jurídica cujo objeto pagar o tributo coincide. Não, né? O contribuinte surge da realização do fato gerador e a relação que surge entre contribuinte, responsável e a autoridade fazendária decorre de lei. Não estão dentro da mesma relação jurídica, apesar do objeto, ao final de contas, ser coincidente. 45. Assinale a opção incorreta. A base de cálculo da contribuição social devida pela empresa é a soma da remuneração paga, devida ou acreditada aos segurados e às demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Verdade. O salário de contribuição dos empregados domésticos é a base de cálculo da contribuição social por eles devida. Certinho, né? Tá tudo lá no decreto 3048 de 99. No caso dos segurados especiais, sua contribuição social incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, né? Tá certo também. Os trabalhadores, de forma geral, contribuem com a incidente sobre seu salário de contribuição. Tá certo. E no caso do produtor rural registrado sob a forma de pessoa jurídica, sua contribuição social recairá sobre o total de sua receita líquida. Não é receita líquida, é receita bruta. 46. Sobre o financiamento da Seguridade Social, assinale a opção incorreta, né? Era só você comparar o enunciado da letra A com o artigo 195 caput da Constituição, que você perceberia que é errada. A sociedade financia a Seguridade Social de forma indireta, entre outras formas, por meio das contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a folha de salários. Lá no 195 está expresso, né, que a Seguridade Social ela será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. Né? Todos têm que contribuir para o financiamento da Seguridade Social. Letra B, o financiamento da Seguridade Social por toda a sociedade revela, entre outros, seu caráter solidário, certo? A Seguridade Social conta com orçamento próprio, que não se confunde com orçamento fiscal, também está certo. O custeio da Seguridade Social também ocorre por meio de imposições tributárias não vinculadas previamente a tal finalidade, também está certo. E o financiamento da Seguridade Social pode ensejar a instituição pela União no exercício de sua competência residual de contribuição específica. Sim, né? Nós já comentamos sobre isso, né? A União tem essa prerrogativa, né, essa competência residual pela combinação dos artigos 195 com 154. Gente, agora nós estamos entrando assim, no decreto 3048 fortemente. É impressionante como é que ele foi cobrado nessa prova. Sobre as verbas que não integram salário de contribuição, analise os itens a seguir, classificando como corretos ou incorretos.
como corretos ou incorretos, para a seguir assinalar a assertiva que corresponde à sua opção. A ajuda de custo em parcela única recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado. Gente, isso está lá no artigo 214, parágrafo 9º, inciso 7, dizendo que essa verba, que é uma verba indenizatória, né? Tem um caráter indenizatório, ela não integra o salário de contribuição. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional também está lá no artigo 214, parágrafo 9º, a linha 9 também está dizendo que não integra o salário de contribuição. Participação nos lucros, resultado da empresa, quando paga ou creditada de acordo e nos limites específicos, está no inciso 10 do mesmo artigo. Abono do Programa de Integração Social e do Programa de Assistência ao Servidor Público, está lá no inciso 11. E a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo aos demais empregados da empresa, está lá no inciso 13. Para mim, isso foi Ctrl+C, Ctrl+V desse parágrafo aí, né? Inclusive está mais ou menos, né? 7, 9, 10, 11 e 13. Só foram saltando alguns. Todos estão corretos, né? Não gostei dessa questão, achei uma questão muito, né, fria, baseada na letra da lei demais. A mesma história, gente, aconteceu aqui com relação ao salário de contribuição, ao conceito de salário de contribuição, né? Eles pegaram o inciso 1, o inciso 2 do 214, o inciso 3 e o inciso 6. Só copiaram e colaram e formularam essa questão, só dividiram o artigo 214, todos os itens estão corretos também, do decreto 3.048 de 99. A questão 49 também trata de alguns pontos, né, aí, da Seguridade Social, né, de obrigações relativas. E o item A é o que a gente está procurando, porque está falando, né, lá no item A, o seguinte: a arrecadação mediante desconto e recolhimento da contribuição do produtor rural, pessoa física, e do segurado especial, incidente sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consignação, somente nos casos em que essas operações tiverem sido realizadas diretamente com o produtor. O único erro dessa linha é que eles trocaram pessoa física por pessoa jurídica, aqui, ó, pessoa física nesse ponto aqui, por pessoa jurídica, né? A letra B está correta, de acordo com a Lei 8.076 de 93, né? A arrecadação mediante desconto no respectivo salário de contribuição e no recolhimento da contribuição ao SEST e ao SENAT, devido ao segurado contribuinte individual transportador autônomo de veículo rodoviário, inclusive o taxista. O recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, artigo 216, inciso 1, a linha A do decreto 3.048. E a arrecadação mediante desconto com relação a qualquer forma de patrocínio, licenciamento de marcas e símbolos, da publicidade, da propaganda, de associações esportivas que mantêm equipe de futebol profissional, no artigo 205, parágrafo 3º. E aquele desconto que tem que ser feito nos eventos esportivos, lá no 205, parágrafo 1º, todas são obrigações das instituições aéreas equiparadas para, né, fins de contribuição social. O artigo 50 vai dizer que constituem obrigações acessórias da empresa de acordo com o regulamento da Previdência Social, exceto. O artigo 225 é que foi usado para formular essa questão. A linha A usaram o inciso 1, a alternativa B, o inciso 2. A C usaram um dispositivo do parágrafo 9º, inciso 2, né? Que são os relatórios que a empresa precisa fazer. Preparar a folha de pagamento da remuneração paga devido ao acreditado a todos os segurados a seu serviço, devendo manter em cada estabelecimento uma via da respectiva folha de receitos e pagamentos. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fato gerador de todas as contribuições, né? E assim sucessivamente. Todas as obrigações lá tiradas do decreto 3.048 de 99. Só que a letra E, gente, tem uma disposição que fala que tem que exibir a fiscalização da Receita Federal do Brasil, quando intimada para tal, todos os documentos e livros com as formalidades legais intrínsecas e extrínsecas relacionadas com as contribuições sociais.
Essa última parte aí não tem, né? Salvo na hipótese em que justificadamente tais documentos e livros estejam fora da sede da empresa. Isso foi repetido na Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil, no seu artigo 47, inciso 7. Tá certo? Foi essas últimas questões aí relativas às contribuições para a Seguridade Social, extremamente baseadas na lei, né, na letra fria da lei, nenhuma interpretação mais interessante. Era só você comparar a alternativa com a letra da lei. Tá certo? Então é isso, meus caros. Espero que essa resolução tenha servido para aclarar um pouco as questões em que isso é possível. Espero que ela tenha sido útil para você verificar os pontos em que houve alguma incoerência que geraram alguns recursos e vamos aguardar o posicionamento da ESAF para ver se vai haver um anulamento ou não. E, evidentemente, se você foi bem nas provas, já comece a se preparar para as etapas seguintes, né? Baixe lá aqui na nossa página do Facebook o cronograma para você ficar atento a tudo que vai acontecer e assim que sair o resultado dos recursos, né, do julgamento dos recursos, a gente comenta aqui com vocês. Um forte abraço, força e até a próxima.